Vocês que são donas de casa, sabem como a gente adora arear a panela, né? Principalmente a frigideira. Vamos dizer assim, quando a gente não perdoa uma pessoa, nós somos essa frigideira. Por quê? Porque quando aquilo vai se acumulando, na frigideira não é a mesma coisa? Quanto mais a gente frita, vai criando aquela crosta, não vai? E a gente vai deixando. E a gente vai deixando. Na hora para arear é difícil, não é? Dá até aquela preguiça, né? A gente fala que deixou de molho no produto, o que saiu é milagre. O restante a gente deixa para depois. Não é assim? Eu já fiz isso muitas vezes com a minha mãe. Então a gente também é assim. A gente, quando a gente demora para perdoar, aquilo vai se acumulando, aquilo vai se criando uma crosta, aquilo vai se criando uma casca, vai se criando uma ferida, e na hora de arear, filha, é que dói. É a hora de você ficar brilhoso, brilhoso, que nem o espelho. Assim que a minha mãe dizia, tem que ficar brilhoso, tem que aparecer você na panela. E às vezes não é difícil? Não é difícil eu ser areada, ser limpa por Deus? Não é difícil eu estancar a hemorragia que existe em mim durante anos? Não é difícil a gente perdoar o outro? É difícil. Mas eu acho que o mais difícil é a gente se perdoar. Quantas coisas a gente precisa se perdoar? Quantas coisas você disse para você mesma e hoje você se encontra arrependido, mas o seu humano não permite isso? Quantas pessoas têm ficado doentes pela falta do perdão? Não quero dizer que a gente tem que parar de se cuidar. Ah, eu estou com pressão alta. A gente tem que também ter esse cuidado. Nós andamos nesse pensamento também da ciência, né? Da medicina. Mas muitas das vezes, o que a gente hoje contrai são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Se hoje eu tenho, às vezes, uma pressão alta, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer? Procurar alguma coisa que vai me levantar a autoestima. Eu posso passar para um médico? Posso. Mas se eu estiver bem também comigo, isso vai me ajudar no meu processo de melhora, no meu processo de cura. E às vezes, muitas pessoas, por falta de perdão, contraem muitas doenças. Problema de coração, hipertensão, dor de cabeças constantes, dores no corpo, artrose e tudo para baixo. E vai todos os trozes da vida, né? É igual trose, ite, o ismo, que é o reumatismo, e assim vai. Eu falei com a irmã que eu não ia falar muito não, né? Vou deixar também para lá falar. Porque hoje o Senhor ele não vai operar somente na palavra. Ele vai operar também no agir dele. Muitas das vezes a gente tem que deixar também Deus agir. Né? Muitas das vezes a gente limita muito Deus a tocar. Porque no momento que Deus toca naquela ferida, ai, está doendo, vamos conversar, Jesus. Vamos deixar os 50% depois, só bate na minha conta. Mas não. Deus hoje ele vai dizer para você que Ele quer fazer o tudo. Ele quer fazer o 100%. Você se abriu para o amor de Deus. Você permitiu que o amor de Deus começasse o seu processo de cura. Agora você tem que permitir também que o perdão também venha nascer de você. Quantas vezes é difícil eu perdoar a minha mãe? Quantas vezes é difícil eu perdoar o meu pai por tudo que ele fez? Ou às vezes por uma palavra que foi me dita. Quantas vezes é difícil a gente perdoar um filho quando o filho já está grande e diz palavras agressivas para um pai e para uma mãe? Quantas vezes é difícil eu, às vezes, até perdoar Deus, porque a gente tem que, às vezes, perdoar Deus. Porque muitas das vezes Deus ele é direto. Ele não está errado de ser direto, mas aquilo de alguma forma te machuca. E você, na docilidade, você vai conversar com Deus. Vai falar, Senhor, quantas vezes eu senti dores. Aquilo me doeu, Senhor, porque o Senhor falou aquilo para mim. E muitas das vezes a gente tem que perdoar também. Muitas das vezes a gente tem que perdoar aquele irmão que está na mesma missa junto com você. Quantas vezes você botou o dedo na cara de um irmão de uma determinada pastoral e disse assim, me admira você, um católico, um coordenador, falar isso na minha cara? E às vezes é difícil perdoar, porque o seu humano não deixa. E hoje Deus pede para a gente deixar o nosso humano e deixar o humano dele tocar em você.